Se você tomar 3 doses de um diurético, você tendo a indicação terapêutica ou não, o efeito no seu organismo vai ser exatamente o mesmo. O que dita é a dose do medicamento e o efeito farmacológico que ele gera naquele organismo, e não a indicação. Porque eu posso tomar uma cartela de dipirona sem estar com dor de cabeça. E aí? Né? Então, essa acho que é a primeira coisa que é extremamente contraditória de fazer, e a gente precisa levar isso para a questão científica, né? Pegando o gancho aí também, que é a pós-graduação. Surgiu muita gente falando, eu fui um primeiro maluco, né, que escreveu um livro em 2018 de esteroide anabólico como médico, trazendo essa luz aí da medicina baseada em evidências para questionar esses conceitos mais truncados, e surgiu muita gente falando também. Eu falei, olha, vamos dar um passo além, vamos levar isso para o acadêmico, vamos para uma chancela universitária, um programa exatamente, e para trazer de volta o treino, dieta, o descanso, gerenciamento de estresse. Então entra lá nutrição, suplementação, o treinamento, tem que entrar direitinho, gestão, né, da saúde psicossocial desse paciente também, e aí também o hormônio, como um outro pilar. Mas, no entanto, dentro de uma pizza, né, o hormônio é uma fatia. Não é hormônio para todo mundo, como acham muitas vezes que a gente, né, quer fazer hormônio para todo mundo, e não é verdade. Né? Então, o anabolismo terapêutico ele é muito subutilizado. Muitos pacientes, inclusive por essa propagação dessa demonização, essa tática de querer assustar, ele afasta as pessoas do consultório. Exato. E as pessoas que têm a minha idade, né, uns 45 anos, vão levar o pai, o avô, no consultório e fica com medo de qualquer intervenção que você vai fazer anabólica, né? E muitas vezes, para alguém que já está no limite da sua independência funcional, levanta da cadeira com dificuldade, sim, já tem uma dificuldade para subir escada, qualquer intercorrência de saúde, que ele fique internado, por exemplo, ele fique mais paradão, ele perde força, massa muscular e ele passa a ficar dependente. Então esse momento é crucial e você precisa agir logo para que você possa devolver uma funcionalidade. E uma das coisas que se tem para fazer é usar o recurso ergogênico. É óbvio que o treinamento, a colocar caloria adequadamente, proteína adequadamente, suplementos como creatina, você tem que colocar isso também. Mas o esteroide, né, já dizia o professor Charles Kokaki em 1976, o grande pai dos esteroides, dizia que o objetivo, né, e o desfecho positivo, terapêutico do uso de esteroide, você não pode mais dizer que é especulação. Dizer que isso é especulação é passado, mas ele disse isso em 1976, né, que já era passado. Então a ideia dele é que toda doença tem uma alteração onde você vai acabar, muitas vezes, direcionando a sua produção hormonal muito mais para cortisol, muito mais para reparo de tecido do que para hormônios anabólicos, por exemplo, a testosterona. Né? Não é hora de reproduzir, é hora de você tentar sobreviver. Exato. Né? E aí o que acontece? Existe uma altíssima prevalência, né, que são as porcentagens, de hipogonadismo, de deficiência de testosterona nas doenças. Então o AVC chega a ser mais de 50%. Nossa. A lesão medular, mais de 50%. Então, e câncer de próstata? Maioria dos doentes, eles acabam tendo uma deficiência de testosterona. E a gente sabe pela literatura que testosterona mais baixa aumenta a morbimortalidade, que é o aparecimento ou agravo de doenças e a mortalidade. Então, se eu tenho deficiência, eu preciso tratar. Só que quantas pessoas não tratam pura e simplesmente, né? Você não está nem sequer por devolvendo preconceito. A condição de jogo normal desse paciente para poder se recuperar de uma doença. Não tem um trabalho também, não sei se ou uma releitura de trabalhos dizendo que hipogonadismo em testosterona aumenta a incidência de câncer de próstata? Não, tem, sempre teve, né? E dá para explicar da mesma forma como a gente explicou aqui da caixinha, né? Se eu tenho uma deficiência de testosterona, à medida que eu coloco testosterona, por exemplo, deficiência seria abaixo de 300 com sinal e sintomas, né, característicos, 2 medidas laboratoriais. Então, eu tenho a minha próstata, ela é um copinho, então ela vai estar meio vaziazinha. Eu tenho pouca quantidade de testosterona. Eu começo a colocar a testosterona, a próstata vai encher, esse copinho vai encher e a próstata vai produzir o PSA, que é o antígeno prostático específico. Então, ele tende a aumentar um pouco à medida que eu reponho a testosterona. Mas ele vai aumentar ao que seria normal se eu tivesse a testosterona normal. E a partir de então, eu posso continuar colocando e ele não vai aumentar mais.
curiosamente, né, essa ideia de que jogar testosterona no câncer de próstata era jogar gasolina no fogo, isso vem de mais de 50 anos atrás, de um trabalho de um dos pesquisadores, eram 2 pesquisadores, o Huggins e o Rogers. Um deles acabou ganhando o prêmio Nobel, quem é que vai questionar um prêmio Nobel? Exato. No entanto, esse trabalho foi feito com 3 pacientes. Ó o N. 3 pacientes, um dos pacientes já tinha feito cirurgia de próstata, o outro paciente não teve os seus dados coletados adequadamente, então foi basicamente em um paciente. Imagina, isso é Então amostra. eles fizeram que, Exato. quando eu colocava testosterona, aumentava a fosfatase ácida, que hoje foi substituída pelo PSA, porque ela é bastante irregular, né? Então, e quando ele tirava a testosterona, a fosfatase caía. Então, deu testosterona, aumentou. Tirou, diminuiu. Então, opa, parece que tem uma dose-resposta aqui, né? Um combinado entre eles. Então, se eu der testosterona, eu vou aumentar o câncer de próstata. Então, Nossa, mas que essa conclusão foi de um paciente, legal. paciente, E há mais de 50 anos atrás. E aí divulga-se. E aí, divulga-se. É como você tem lesão do quadril, você vai no médico e ele fala, você faz leg press? Faço. Ah, é o leg press. É o leg press. Exatamente. Não é assim? Então, assim, Culpem os culpados de sempre. exatamente.